Olá, meus bons bonzinhos, cara. Olá, meus bombonzinhos. Fui pra Melbourne, né? Eu não sei se vocês sabem, Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália, só perde pra Sydney. E fui pra lá pra assistir Harry Potter and the Cursed Child, que, diga-se de passagem, é uma peça maravilhosa. Mas enfim, eu não vim aqui pra falar da minha viagem de Melbourne e também não vim aqui pra falar de Harry Potter and the Cursed Child. Eu vim aqui para falar sobre o significado de ser adulto. Isso porque, quando eu estava em Melbourne, eu fui para o Museu da Imigração. E lá tinha uma exposição temporária sobre exatamente isso, o significado de ser adulto. E tinha um corredorzinho com duas setas assim, uma apontando o caminho para ser criança e outra apontando o caminho para ser adulto. E aí, filhinho, vieram vários questionamentos e reflexões e dúvidas. Até porque eu sou millennial e se tem uma geração que é carregada de dúvidas e conflitos existenciais, são os millennials. Mas enfim, continuando. Depois dessa exposição, eu resolvi mandar uma mensagem de WhatsApp para os meus amigos com a seguinte pergunta, 2 pontos. Quando foi que vocês se sentiram adultos e o que fez com que vocês se sentissem adultos? E aí veio uma enxurrada de resposta, uma mais maravilhosa com a outra, que eu gostaria agora de compartilhar com vocês. Não que a gente vá chegar a alguma conclusão, tá, galera? Mas eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque eu acho muito importante que a gente reflita sobre essas questões para que a gente possa criar a nossa própria visão de mundo e a nossa própria visão de si mesmo. E quando a gente muda a nossa visão de si mesmo, a gente acaba mudando a visão que a gente tem sobre o mundo também. Faz sentido? Então vamos lá, vem comigo, eu vou falar pra vocês o que os meus amigos falaram sobre o significado de ser adulto e depois eu vou jogar pra vocês alguns outros questionamentos que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre. Um amigo meu falou que ele se sentiu adulto pela primeira vez quando ele teve que comprar um sofá para casa dele, porque ele se sentiu dono de si, responsável pela casa que ele estava criando junto com a então namorada dele. Um outro falou que ele se sentiu adulto pela primeira vez quando ele casou e ele sentiu o peso da responsabilidade de criar uma família junto com a esposa dele. E um outro amigo meu falou que foi quando ele veio para a Austrália que ele se sentiu independente pela primeira vez, dono de si, dono do próprio nariz, dono do próprio dinheiro. E aí essas respostas, por mais maravilhosas que elas sejam, elas sempre caíam em 2 palavras que eu acho que são palavras-chave aqui, que as pessoas sempre usam quando elas falam sobre o que significa ser adulto para elas, que são assunção de responsabilidade e independência financeira dos pais. Uma amiga minha destoou dessa regra porque ela falou que ela se sentiu adulta pela primeira vez quando a mãe dela veio pedir conselho para ela, que é basicamente o mesmo que um outro amigo meu falou, que é quando ele, muito religioso que é, estava lá numa congregação, sei lá, alguma coisa assim, e um homem olhou para ele e falou assim, olha, agora você está se comportando como adulto, não está mais se comportando como adolescente. E isso fez com que ele mudasse a visão de si mesmo. Agora ele tinha uma outra postura frente à sociedade, porque ele achava que o papel social dele tinha mudado. Agora ele não era meramente um adolescente e era sim um adulto, nos olhos das pessoas que estavam ao redor dele. Mas eu considero que essas respostas nos oferecem uma visão muito reducionista, muito frágil sobre o que é ser adulto. Porque ou é quando você se vê como alguém responsável, ou você se vê como alguém independente, ou é quando, aos olhos da sociedade do mundo, é esperado que você se comporte como adulto. E eu, sinceramente, não acho que ser adulto é só isso. Mas antes que eu fale para vocês o que para mim é ser adulto, eu gostaria de compartilhar outros significados que meio que não tem muito a ver com a assunção de responsabilidade, independência financeira dos pais ou a visão que as pessoas têm de você. A primeira delas foi o que minha amiga falou para mim quando ela casou com a então esposa dela, que ela falou assim, cara, eu passei a ser adulta quando eu comecei a pensar no futuro e não no presente. E eu achei isso bem poético, na verdade. Ela passou a ter uma visão um pouco mais crítica e um pouco mais cautelosa sobre as coisas que ela gostaria de fazer na fase adulta, pós-casamento, em relação à aposentadoria, em relação a quem ia pensar nos pais dela, cuidar dos pais dela, em relação a onde ela ia morar com a Meg. Então, para ela, ser adulto é pensar mais no futuro do que no presente. A segunda visão é meio assustadora, assim, porém poética, que é um outro amigo meu que ele falou que você vira adulto quando você perde o brilho nos olhos. E aí ele falou assim, não, porque quando você é criança, você tem aquela curiosidade filosófica de saber de tudo, de ter aquele brilho nos olhos, saber como todas essas coisas acontecem, descobrir e questionar e papapá. E quando você vira adulto, você basicamente perde isso.
Não que eu concorde com essa visão, mas também uma visão válida aí que eu acho que vale a pena a gente dividir aqui e conversar sobre. E por último, é a visão de um livro, na verdade, que eu li, chamado Desejo de Status. Eu amo esse livro, tô lendo de novo, não é a primeira vez que eu leio. E ele basicamente fala sobre esse desejo voraz de status que a gente vê hoje em dia na sociedade, e ele vai lá atrás para entender as raízes desse desejo. E ele foca muito na Revolução Francesa, porque naquela época a França, antes da Revolução Francesa, era uma sociedade estamental, ou seja, não existia mobilidade social. Portanto, as pessoas elas aceitavam mais e contemplavam mais o mundo ao redor delas sem essa necessidade doentia e voraz por status, porque não existia mobilidade social. Tem uma hora do livro que ele fala sobre a necessidade de amor. E ele faz uma relação entre amor e desejo de status. Mas o que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Porque tem uma hora que ele fala que quando a gente é criança, bebê, criancinha, a gente é amado pelo que a gente é. Se a gente arrota na frente de todo mundo, ou se a gente peida na frente de todo mundo, ou se a gente caga na frente de todo mundo, as pessoas não vão ligar para isso, elas vão continuar te amando, principalmente a sua família e os seus pais. De acordo com o livro, quando a gente cresce, a gente tem que entender qual que é a nossa posição no mundo e o que a gente pode oferecer de benefício para a sociedade. Então a gente acaba não sendo amado pelo que a gente é, e sim pelo valor que a gente tem frente à sociedade. E aí eu concluí que para ele, para o autor do livro, ser adulto é quando você deixa de ser amado pelo que você é e passa a ser amado pelo que você pode oferecer. É uma visão também um pouco preocupante, triste, não que eu concorde, mas uma visão aí que eu gostaria de dividir com vocês, porque de repente vocês concordem ou vocês podem refutar, enfim, né? Vocês vão criar o senso crítico de vocês. Mas aí, entendendo que os meus amigos falam muito sobre ser responsável por si mesmo, ou ser independente financeiramente dos pais, ou como a sociedade te enxerga, e aí a gente pode falar sobre os ritos de passagem, quando você vira mocinha ou você vira mocinho, e aí agora você já é um homem ou uma mulher, ou a gente pode falar também pelo aspecto legal, que é do tipo, adquiriu 18 anos, filhinho, agora você é adulto, já pode ser preso, já responde por si mesmo, blá 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 blá. Isso tudo é o que a sociedade, ou a cultura, ou a legislação impõe como uma métrica para entender quem é adulto e quem é criança. Mas eu acho que ser adulto é muito mais do que isso, né, bebê? E por que eu digo isso? Porque assim, teve uma outra amiga minha, eu quero ler para vocês a mensagem que ela me mandou sobre o significado de ser adulto, que eu acho que foge muito dessa visão meio reducionista sobre ser adulto. Pera aí, vou pegar o meu iPad e já volto aqui para ler para vocês. Voltando, minha amiga leu o seguinte: acho que eu me considerei adulta pela primeira vez quando eu comecei a pagar minhas contas, mas precisamente no dia em que não paguei minha conta de luz e ela foi cortada. E aí, refletindo um pouco mais, na maioria das vezes tem a ver com dinheiro, se sustentar e tal. Mas não necessariamente. Na verdade, é quando você para de ter alguém para assumir as responsabilidades que são integralmente suas. Nossos pais costumam fazer isso, às vezes até mais do que deveriam. Mas não só eles. Algumas pessoas acabam transferindo essa dependência para o parceiro, para os irmãos ou até para os filhos. Tanto não acho que tem a ver com o dinheiro em si, que nessa temporada em que não estou trabalhando, o dinheiro é do meu marido, mas eu não deixei de me sentir adulta nem por um segundo, porque eu que provavelmente estou responsável por lembrar, programar, viabilizar tudo, sejam as contas da casa, seja marcar a vacina para nós dois. Então acho que é quando você se dá conta que se você não se responsabilizar pelas suas escolhas e fizer o que você tem que fazer, fudeu. E fudeu só pra você. Podem até te ajudar, mas o problema é seu. É tipo aquele meme da carne, que você percebe que é adulto quando você não lembra de descongelar o frango e aí simplesmente não tem frango pra você comer. Por que eu amei essa definição da minha amiga? Porque assim, pode parecer que ela tá falando só sobre ser adulto como ser responsável, né? Se responsabilizar pelas suas ações, pelos seus próprios atos e papapá. Mas assim, ela não tá trabalhando, ela não tá fazendo dinheiro e ela não se deixou de se sentir adulta porque agora ela não é mais independente financeiramente. Da mesma forma que o marido dela, que é independente financeiramente e não se responsabiliza pela casa, não deixou de ser adulto só porque ele atribuiu toda a responsabilidade do lar para minha amiga. Então assim, ser adulto acho que vai muito além dessa métrica do tipo sou responsável ou sou independente financeiramente. E aí eu quero dar dois exemplos para vocês que acho que corroboram com esse pensamento. O primeiro é um caso bizarro da Britney Spears, né? Que ela é uma das maiores pop stars do mundo. #FreeBritney. E ela não podia lidar com as questões financeiras da vida dela, porque o pai dela, ele estava in charge, né, por toda a vida financeira da Britney Spears, legalmente falando,
aos olhos da sociedade e aos olhos do governo norte-americano, a Britney Spears, ela não podia comprar sequer uma sandália que ela quisesse sem a anuência do pai dela. Mas eu acho que ninguém hoje em dia olha para Britney Spears como uma criança, né? Ela é uma mulher de 40 anos de idade e ainda que nesse sistema louco que criaram, que ela não poderia comprar que sequer um sabonete, né? Sem pedir a anuência do pai dela, ela não deixou de ser adulta em nenhum momento, eu acho. Da mesma forma que uma criança de 13 anos que é obrigada a casar com um cara de 40, em algumas culturas que a gente bem sabe que existem por aí, ela não se transformou numa adulta porque agora ela é casada e é responsável pelas coisas da casa dela, ou responsável pelo matrimônio, ou responsável pelo bem-estar daquele seio familiar, a meu ver equivocado, de um casamento entre um cara de 40 anos e uma criança de 3 anos de idade que as pessoas insistem em tratar como adulta. Então, assim, se a gente não pode reduzir a experiência de ser adulto à responsabilidade e independência financeira, vide Britney Spears e vide crianças que casam com 3 anos de idade, o que é ser adulto, você me pergunta, na sua visão, Marco? Cara, eu acho que na minha visão ser adulto é quando você é sim responsável, mas não só pelos seus atos e pelas consequências dos seus atos e das suas ações, mas também responsável pelos seus pensamentos, sabe? É quando você adquire e atinge um nível de consciência, o nagi, capaz de te diferenciar de uma pessoa que não adquiriu o nível de consciência necessário para você ser um adulto. Uma criança de 13 anos de idade não adquiriu ainda um nível de consciência, uma maturidade emocional, uma maturidade cognitiva, a ponto de ser enxergada como adulto, muito embora ela esteja num casamento com um cara de 40 anos de idade. A Britney Spears, ela tinha consciência do que estava acontecendo, do que estava ao redor dela. Ela entendia quem ela era, qual o espaço dela no mundo, qual o papel dela no mundo. Ela tinha consciência de si mesma. Vide a conversa que ela teve com a juíza lá no caso dela. Não sei se vocês viram, se vocês não viram, vale a pena ver, porque é grotesco. Então é um estado, ser adulto é um estado, não é uma permanência. Se você é adulto, não é porque você é responsável, você é adulto porque você está consciente. Você não é adulto, você está adulto. E é essa consciência que faz você ser responsável por tudo, inclusive emocionalmente, por você e pelos outros. Sabe aquela música, Gente Fina, Elegante e Sincera? Você é adulto quando você é sincero e consciente da responsabilidade dos seus atos, dos seus pensamentos e das suas emoções. E para mim, um mega adulto é quem tem uma consciência maior de si mesmo e tá ok com isso. Porque, por exemplo, conflitos, reflexões e choros e drama e crises existenciais todo mundo tem em qualquer idade. Você para pensar num adolescente que tem esses conflitos existenciais e que não tá ok com eles e ainda tá sem entender aonde se encaixa em si mesmo e aonde se encaixa no mundo, você entende que essa pessoa não está muito satisfeita na própria pele. E para mim, quando você é adulto, você, além de ter essa consciência das suas ações e das suas emoções e dos seus pensamentos, você meio que se abraça mais por inteiro, em contraponto com um adolescente que às vezes se revoltam com os próprios defeitos. Vou dar um exemplo rápido para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. No encontro de Tinder que eu tive, o cara olhou para mim e falou assim: olha, Marco, eu sou todo errado, eu tenho essa barriguinha de chope, eu não tô aqui pra contar vantagem, eu não tô aqui pra dizer que eu sou fodão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho tudo super bem resolvido e tal, mas eu sou tranquilo com quem eu sou, eu gosto de mim e é isso que eu tenho pra oferecer. E eu achei isso maravilhoso, porque ele não tava querendo me convencer de nada, ele não tava querendo mostrar que ele era o fodão, ele não tava querendo mostrar qual era o papel dele na sociedade, ele tinha consciência de si mesmo e ele tava tranquilo com quem ele era. Ou seja, na minha frente tinha um homem, não tinha um menino, entendeu? Então, baseado nisso, eu acho que ser adulto, na verdade, não é propriamente como as pessoas te veem, não é o seu papel social, não é o que você pode contribuir com a sociedade, não é as pessoas te chamando pelo que você é na real, no fim das contas, meio que você tendo consciência de quem você é. Faz sentido? Eu posso estar completamente errado, óbvio, e posso estar falando a maior besteira do mundo, assim como todas as coisas que eu falo aqui nesse canal, mas eu acho que é válida aí essa reflexão e eu gostaria de saber a opinião de vocês também sobre o que é ser adulto, tá bom? Um beijinho pra vocês, até o próximo vídeo, se inscrevam, compartilhem se vocês gostaram e a gente se vê mais tarde. Beijinho.